por isso nós nos alegramos, porque sabemos que o agir é sempre de Deus. E quem sabe de fato o que precisamos é o Senhor. E Ele prepara o nosso coração. Nem sempre nós pastores sabemos muito bem se aquilo que preparamos vai ser o melhor, né? Mas acreditamos no conduzir do Senhor. Em momentos como esse na liturgia, nos confirma, nos fortalece, nos afirma, né, que de fato Deus é aquele que conduz todas as coisas, especialmente naquilo que Ele tem a dizer ao seu povo a cada encontro, a cada momento. Tá bom? Eu quero falar, e nós vamos meditar num texto muito conhecido, é o texto da ressurreição de Lázaro. Esse é um texto lido, pregado, é um texto para filmes, é um texto para canções, para poemas. Não é um texto desconhecido da Bíblia, porque é um momento extraordinário do ministério de Cristo. Um momento muito especial também, porque fica doente aquele a quem Ele ama, diz o texto. Lázaro é um amigo querido, um amigo chegado. Marta e Maria é uma casa aberta a Cristo e aos discípulos no tempo do ministério de Cristo. E por isso esse tempo, essa história que a Bíblia nos revela, que João descreve no capítulo 11, é tão especial também. E fala tanto ao nosso coração, de tantas maneiras. E eu espero que Deus tenha reservado uma reflexão também para o seu coração, para o meu coração nessa noite, para o coração dos nossos internautas, cada um, que possa ser alcançado, né, pelo agir de Deus e pela certeza do alcance da sua palavra, que não volta vazia, que encontra guarida nos corações e que cumpre o fim que Deus estabeleceu, como a chuva que vem dos céus, que não volta para lá, sem antes cumprir o seu propósito, regar a terra, torná-la produtiva. Assim é toda a palavra que sai da boca de Deus para nós, né? E aí a palavra da boca de Deus está revelada nos textos bíblicos, né? E que nós meditamos nela, que o Espírito continue a nos iluminar para compreender todas as verdades, né? Nós vamos ler esse texto, o tema é esse: não temas, crê somente. Essa é uma expressão de um outro milagre, né? Você que conhece a Bíblia sabe bem. A cura da filha de Jairo, um dos líderes da sinagoga, que foi até Jesus clamar pela sua menina que estava doente. E a enfermidade avançava muito, né? E quando Jesus vai dirigindo para sua casa, ele recebe notícias, né, de que a menina faleceu, não dá mais para ir. E Jesus faz esse desafio aí: não temas, crê somente. Por quê? Porque há situações da nossa vida que precisam mudar, precisam ser transformados, como nós cantamos, né? Situações, e às vezes a nossa própria vida mesmo precisa de mudança, precisa de uma transformação. E nós temos que nos colocar diante de Deus, né? E buscar o Senhor, e buscar com confiança. O primeiro salmo que foi lido pelo Fred fala disso, fala da busca por Deus, da confiança do salmista, né? Pelo agir de Deus em meio aos tempos adversos. Um Deus que atua junto à pessoa, que atua junto à nação e às nações da terra, né? É um salmo de confiança e clamor. Então, o que acontece nesse texto é isso: Marta e Maria enviam um mensageiro para clamar a Jesus: vem depressa, aquele quem amas está doente. Nós vamos ler os primeiros versículos, 1 a 6. Obrigado, Rebeca. O texto já está aí para você ver. A história é maior, é mais longa, o capítulo é longo, nós vamos mencioná-lo, mas é um texto que você conhece bem. E isso vai facilitar para a nossa reflexão. A ressurreição de Lázaro, certo? Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo
irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. E aí você sabe bem no que deu. Quando Jesus chega lá, ele já está sepultado há 4 dias. Algumas verdades que Deus tem trazido ao meu coração, que eu quero lembrar aos irmãos e às irmãs, desse texto da palavra de Deus para a nossa reflexão nessa noite. Pensando assim: não temas. Esse é o nosso tema. Crê somente. Crê somente. A palavra de Jesus a Marta e a Maria é um pouco diferente. Se creres, verás a glória de Deus. Quando elas mencionam que, no entendimento delas, Jesus chegou tarde, já morreu, já está sepultado há 4 dias. Se tu vieste antes, isso não teria acontecido. Por isso nós mandamos chamado, mas o Senhor ainda esperou 2 dias. Algumas razões, tá? Que nós vamos refletir. Primeira coisa é essa: por que Cristo demorou então 2 dias? Está cortando ali, não sei, mas porque Ele conhece o fim, Deus conhece o fim desde o início. Lá na tela está certinho. Só aqui cortou, viu, Rebeca? Lá na TV está certo. Nosso Deus é o Deus que conhece o fim desde o início. Nós não conhecemos nem o início. Não sabemos o que pode ocorrer no meio. Quanto menos descobrir o que vai ser no fim. A gente imagina, a gente pede, a gente espera, a gente cria as expectativas da gente. Mas diferente de nós, o nosso Deus, e Cristo é Deus também, Ele já sabe o fim de todas as coisas. Por isso que Ele menciona, essa enfermidade não é para a morte. É para que o nome de Deus seja glorificado. Então é um alerta, né? É o levantar de uma possibilidade de nós aquietarmos o nosso coração diante das circunstâncias duras, difíceis, que nós temos vivido. Aquelas que já tiraram a nossa paz, aquelas que já roubaram as nossas possibilidades, aquela que, quem sabe, já tirou de nós a dignidade, aquela que, de alguma forma, já nos prendeu, nos atou mãos e pés. A situação ficou ruim, a situação ficou difícil. A situação ficou numa situação que eu não esperava. Chegou com muitos danos, com muitas perdas, com muitas dificuldades, com muitas dores, com muito choro. Essa situação é a pior que o ser humano pode enfrentar, a situação da perda, a situação do luto, a situação de ver nos deixando gente que a gente ama, gente que muito nos amou. Por isso nós choramos, por isso nosso coração se aperta, por isso é difícil enfrentar o vale da sombra da morte. Marta e Maria estão vivendo isso, tem um amor pelo irmão, veio um irmão doente, mandam chamar Jesus. Jesus diz, não é para a morte, chega lá, já está morto. O verso 6, ainda demorou 2 dias, antes de se dirigir para a cidade de Betânia. Ainda tinha uma caminhada, ainda tinha uma viagem para fazer. Então essa é uma certeza que a gente tem que guardar sempre no coração, diante das circunstâncias difíceis, diante daquelas que nos amedrontam, diante daquelas que atemorizam o coração, diante daquelas que a gente vê que está sendo e está pedindo demais de mim ou de você, e sabemos que nós não vamos dar conta, ou sabemos que tudo aquilo que a gente tem não é suficiente. É trazer no coração a certeza de que nós podemos aquietar a nossa alma, e confiar e buscar o Deus que conhece o fim desde o início. Quando começou a história de Cristo nesse mundo, como Emanuel, na manjedoura, ele já sabia. Seu fim
E o propósito da sua vinda é a cruz. Não veio para ser servido, veio para servir e dar a sua vida. Não veio apenas para receber a popularidade e ser aclamado, hosanas que vem em nome do Senhor. Veio para o clamor da multidão. Crucifica. Há um propósito de Deus, há uma vontade do Pai com a sua vinda. Jesus sabe do fim, desde o início. Por isso que ele fala, não é para a morte, é para a glória de Deus. E é por isso que ele não tem pressa em ir. Ele quer aguardar. Ele quer chegar lá quando tudo parece perdido mesmo. Quando os recursos humanos não deram conta. Quando as possibilidades clínicas não foram suficientes. Quando Marta e Maria acreditam que não tem mais jeito, não tem mais volta. Perdemos nosso irmão. Então há situações da nossa vida que precisam de uma presença de Cristo transformadora. Sua presença pode transformar. A circunstância que a gente vive dura, difícil, de luta, de dor, de sofrimento, de lágrima, de perda. Só diante de Cristo. Por isso que elas mandam chamar Jesus. Por isso que elas enviam o mensageiro. Elas sabem, que a gente não pode, ele pode. O que a gente não é capaz, ele é capaz. Aquilo que a gente não dá conta, ele dá. E quando está fora das nossas condições e das condições que o ser humano pode alcançar, mexendo seus pauzinhos, buscando o seu relacionamento social, e buscando a força do seu braço e da sua posição, e mesmo assim não é suficiente, aquilo que não é possível para mim ainda é possível para o meu Deus. Então eles mandam chamar Jesus. Ele demora, ele já proclama e já anuncia, não é para a morte, porque ele conhece o fim. Às vezes nós estamos no meio de um turbulhão de problemas, ou estamos no meio de um deserto, olhamos, não sabemos nem que direção tomar, né? Ficamos perdidos e sem recursos. Sabendo se continuarmos ali, morremos. E para onde vamos? Vamos sair desse deserto mais rápido. Perdemos a direção. Mas nosso Deus sabe. Por isso temos que buscá-lo. Porque Ele vai dizer para nós, não temas. Crê somente. Somente confie. Aquiete o seu coração. Deus sabe do fim. Desde o início. Certa vez Ele mandou os discípulos para um mar da Galileia. Ele sabia que vinha uma tempestade. No meio da tempestade, ele foi se encontrar com Jesus. Os discípulos pensaram que iam perecer. Jesus bota o pé no barco. O mar se aquieta, a bonança volta. Eles seguem seguros para o rumo da viagem, onde eles precisavam chegar e queriam chegar. Mas naquele momento ali, do problema, não viam saída. Mas se aquentarmos o coração, se chamarmos pelo Senhor, Ele já sabe como nos conduzir em segurança, até o porto seguro, até sair do problema, até vencer as lutas, até transpor os obstáculos, até termos de volta a bonança. Uma outra verdade é a luta pela manutenção da fé. Não temer, crer somente, é um desafio de todo dia para nós. Porque pode ser que por essa situação dura que você tem vivido, você já tenha orado. Já vem orando há um mês, há um ano. Pela conversão de um cônjuge, pela conversão de um filho, de um vizinho, de um amigo. Pode ser que você vem orando pela solução de um problema na família ou no trabalho. Há muito tempo. Uma situação difícil. Uma situação que você gostaria de resolver, de ver resolvida. Que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz. Mas que ainda não se resolveu. Pelo contrário, quando você começou a orar, piorou. Quando eles chamam Jesus, Lázaro está enfermo para morrer, mas ainda não está morto. Mas quando Jesus chega, ele já está morto, a situação é pior.
É diante da situação pior que Jesus desafia Marta e Maria a manter a sua fé. Se creres, verás a glória de Deus. É o que o texto nos ensina. A luta pela manutenção da fé. João 11, capítulo 35. João 11, versículo 35. Jesus chorou. Quando ele percebe a situação que o luto trouxe, a tristeza do coração das irmãs, daqueles que lamentam a perda de Lázaro, ele chora. Mas o desafio é manter a fé. Há uma expressão ali, quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá por fé. É Lutero que leu. Quando parecia que a igreja estava totalmente corrompida, que tudo estava perdido para a fé, no que se refere à fidelidade às Escrituras. Porque a igreja caminhava, no tempo anti-reforma, a passos largos na corrupção. Distanciamento da palavra de Deus. Vivendo nas trevas, sendo que Deus a levantou para ser luz. Luz de Deus aos homens. Ela está promovendo escuridão. Ela não está promovendo luz. E Lutero levanta e sabe que tem uma força muito grande da igreja que já matou outros, eliminou outros, a quem ela julgou como herege, e que só queria o bem da igreja, que ela voltasse às Escrituras. E quando ele pensava que tudo estava perdido, que não ia dar, o Senhor o chama para ele manter a sua fé, manter a sua convicção, através desse versículo: o justo viverá por fé. Não perca a sua fé. As coisas podem ter piorado aos nossos olhos, e pode ter piorado mesmo nas situações, nas circunstâncias. Estão mais difíceis agora do que ontem. Você se vê mais sem saída ainda do que o mês passado. Você se encontra em maior sofrimento, em maior perda do que o ano passado. Mas o desafio de Deus é a gente não perder a confiança, esperar. O salmista diz: esperei pacientemente no Senhor. Ele ouviu quando clamei por socorro. Esperar é uma coisa muito difícil para nós, na sociedade onde a gente vive, no tempo que a gente vive, porque tudo para a gente está vindo muito rápido. O tempo passa muito rápido, a agenda corre muito rápido, os compromissos são muitos. O ano voa. Do segundo mês de 2025 já está aí. Chegamos já. Passamos do meio. A comida você não consegue esperar mais aquela comida de mamãe, né? Onde você faz a massa primeiro do macarrão, para depois cozinhar o macarrão, porque isso tudo leva muito tempo. Todo mundo está muito correndo, está com muita pressa. E se espera, quando come, já levanta e vai embora, porque já ficou tempo demais. Nós estamos acostumados a pedir, a pessoa entrega, já está pronto, você abre e come. É assim. Você não escreve a carta mais e espera um mês para receber a resposta. Você escreve uma mensagem, já olha, se ficou azul, você já quer a resposta agora. Fulano, ele não me respondeu, já leu, viu? A luta pela manutenção da fé no mundo de hoje fica mais difícil. Porque Jesus demorou 2 dias, depois teve um tempo de viagem, e quando chegou lá já havia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Já cheirava mal, diz o texto. E Maria e Marta vai dizer: se tu viestes antes,
se não demorasse tanto, se assim que recebesse a notícia, corresse para cá. Mas João sabia, ele demorou ainda 2 dias, ele faz questão de mencionar. O evangelista. Depois ele foi. Fomos, né? Ele podia dizer, depois nós fomos, né? Então, Jesus e os discípulos. Quando Marta e Maria contemplam Cristo, a fé já se esvaziou. Se viestes antes, se apressasse um pouco, ele não teria morrido. E aí ele desafia a manutenção da fé, porque a coisa está agora numa situação de impossível. Aos olhos humanos, impossível. Mas é quando a gente consegue jogar a toalha, e quando a gente percebe às vezes que não dá mais, porque já buscamos todas as possibilidades humanas que nós tínhamos, todos os recursos que a gente poderia tentar, todos os caminhos, todos os meios, e não deu em nada, aí que Deus vem, às vezes, para ver se a gente tem mesmo sustentado a nossa fé, a nossa confiança nele. Deus deixa para o momento que a gente acha, às vezes, que não dá mais. Por isso, esse texto me desafia a manter a minha confiança, a manter a minha fé, apesar de. Se creres, verás a glória de Deus. Agora não está indo, aí foi. Então, nós já lemos o texto aí. Jesus chorou. Por quê? Ele é um amigo certo das horas incertas. Existem aquelas pessoas com quem a gente gosta de contar. Quando o momento é um momento difícil. Gente com quem a gente procura para desabafar. Gente que a gente procura para pedir um socorro, uma ajuda. Gente que a gente gostaria de ter do nosso lado, quando a tempestade surge. Que estivesse conosco, que caminhasse conosco na escuridão, para a gente não temer tanto, sozinhos. Que segurasse a nossa mão, no tempo da nossa dor. Não vai resolver o problema, mas vai amenizar a dor. Vai nos dar força para suportar a dor. Nem sempre a gente tem. E não é porque essas pessoas não querem, não. É porque as circunstâncias, às vezes, não permitem. Às vezes, gostaríamos de ter papai e mamãe com a gente. Ou eles moram longe, ou já estão nas mansões celestiais com Deus. Já não pode mais nos dar aquela força. Ou amigo chegado, de outros tempos, que hoje está morando longe, porque a empresa o transferiu, levou para longe. Ele não pode estar aqui. Ou ela. Gostariam de estar, a circunstância não permitiu. Às vezes é porque tem gente que só gosta de estar com a gente quando a gente está celebrando mesmo. No momento da dor se afasta. No momento da dor some. No momento da dor, nós procuramos, não achamos. Se achamos, se encontramos, vamos receber, olha, infelizmente eu não posso. Infelizmente eu não tenho tempo, infelizmente não dá para mim ir, infelizmente. Existe sempre uma justificativa para dizer, não vou estar com você. A Bíblia diz que Cristo não. Cristo é aquele amigo certo nas horas incertas. No momento da mais profunda dor, Ele está presente. Davi declara isso no Salmo 23, quando ele fala, se eu ando pelo vale da sombra da morte, não temo. Por quê? Tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consola. E se eu me deparo com o meu adversário, com o meu inimigo, o Senhor prepara para mim uma mesa, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O Senhor não é Deus que foge das minhas lutas. O Senhor é Deus presente nas minhas adversidades. Se o tempo é difícil, se o momento é duro, eu sei, eu posso contar com o Senhor. Marta e Maria chamaram Jesus, queriam contar com Ele no tempo difícil. Quando Ele chegou, o tempo está pior, mais difícil. Então, Ele é aquele que vem no momento mais duro. Se nós o chamamos,
se nós buscamos, se nós confiamos, se nós mantemos a nossa confiança, Deus se faz presente. Deus ouve o clamor. Ele chega. Ele chega como aquele que vem para fazer alguma coisa, para tomar alguma atitude, para dar alguma força, para trazer algum socorro, para promover algum consolo. Ele vem para ajudar. Ele vem para transformar. Sua presença é presença que transforma. Porque Ele é o Deus que sofre conosco. O verso 35 diz que Ele chora. O verso 33 diz que, vendo o sofrimento das irmãs e do povo, Ele se compadece. E o seu espírito se dá uma mexida por dentro nele. Por quê? Porque Ele sofre a nossa dor. Porque Ele sabe o que é padecer. Porque Ele lá na cruz foi para levar sobre si o castigo que era meu. A culpa que era minha. Os açoites, os cravos nas mãos e nos pés, que gerou sofrimento, angústia, dor no Filho de Deus, eram meus. Então, tem esse texto aí, Ele levou sobre si as nossas dores. No texto de Isaías 53. Esse momento da vida de Cristo com Marta, Maria e Lázaro, anuncia para mim que Ele sente o que eu sinto, que Ele sofre quando eu sofro, que Ele é capaz de medir o que vai no meu coração e na minha alma, que Ele não é indiferente, que Ele não é aquele que apenas se coloca do meu lado, Ele é aquele que padece da dor, do sofrimento que eu padeço. Por isso, sabendo o tamanho da dor, o tamanho do prejuízo, da eternidade sem Deus, Ele veio se entregar por nós. E Ele venceu a morte em nosso lugar. E Deus o ressurgiu dentre os mortos para nos beneficiar com a sua vida, a vida eterna, a vida sem fim. Para que não vivêssemos a eternidade do choro e ranger de dentes, mas vivêssemos a eternidade de gozo e paz. De alegria, não de sofrimento. Não de dor. Quando nós sofremos, Ele sofre. Porque Ele sabe o que é padecer. Então Maria chora, Marta chora, familiares, amigos, vizinhos choram e Ele se comove, porque Ele sente a dor que vai no coração daqueles que perderam. E é por isso que Ele se dirige ao sepulcro, ao túmulo. Aonde Ele foi sepultado? Vamos até lá. E eles o levam até o túmulo de Lázaro. Está se dirigindo para lá, movido pelo bom propósito daquele que sabe o que é padecer. E é certo que o amigo certo das horas incertas, aquele que sente a nossa dor, o nosso sofrimento, é aquele que, conforme o coral nos falou, é Jesus, a alegria dos homens. A alegria dos homens. A história de pranto vai ser transformada num momento de canto. De choro, vai ser interrompido com a alegria de um novo dia, de uma nova manhã. Noites de choro. Noites de luto. Noites de pranto por sofrimento, por circunstâncias difíceis na família, no país. Noites difíceis, por situações e problemas no trabalho, por limitações que vivemos, por dor que sofremos, causado pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelo dano que isso está trazendo para nós, para a nossa casa. Vai receber de Deus um cuidado, vai receber de Deus uma atenção especial. Vai receber do amigo certo das horas incertas um agir daquele que padece, que conhece, que sofre comigo e que age em meu favor.
O que vai ocorrer vai ser o extraordinário. Jesus vai ao sepulcro, vai mandar que retirem a pedra. Vai chamar Lázaro para fora. Lázaro vai se levantar ressurreto, envolto em faixas. E Jesus vai dizer: desatai-o e deixai-o ir. Precisamos crer no Deus das ações extraordinárias. Extraordinário é aquilo que não se recebe com naturalidade, que vai além do natural, vai além do comum, vai além daquilo que seria possível eu fazer, você fazer, porque o que eu posso fazer, o que você pode, é muito comum. Está dentro de recursos humanos, está dentro de possibilidades humanas. Não tem nada de extraordinário aí. Mas o que Deus fez lá, em Cristo, o que Cristo fez para glorificar o nome do Pai, isso sim é o extraordinário. Ele trouxe dentre os mortos a Lázaro, seu amigo. E a atitude de Cristo vai estancar o choro. Vai resolver o problema da dor. Vai transformar a circunstância. Vai transformar a história daquele homem e daquelas irmãs. Jesus, que age em favor da alegria dos homens. Nem que ele tenha que dar a sua vida, nem que ele tenha que verter o seu sangue. Nem que ele tenha que se entregar como ovelha para o matadouro. Nem que ele tenha que padecer os açoites e a dor de uma crucificação. Nem que ele tenha que ser tomado pela morte, ficar sobre o aguilhão da morte, até o dia da ressurreição, onde Deus o traz dentre os mortos. E o nosso Cristo vive. Mas essas coisas todas que ele padece, é para gerar situações extraordinárias, circunstâncias extraordinárias, na nossa história. É para dar alegria à nossa alma, que estava tomado pelo pavor, pelo medo do inferno. É para dar esperança para o nosso desespero, de não poder vencer a morte, de ser vencido por ela, e de padecer toda a dor, todo o sofrimento, dos aguilhões da morte, e depois da eternidade sem Deus. O agir extraordinário de Deus em Cristo, é o agir que perdoa pecados, e que transforma pecadores em filhos. Precisamos crer. Porque se nós não cremos naquele que Deus enviou, não temos vida eterna. Quem crê tem. Quem não crê já está condenado. Só há vida eterna, só há perdão de pecados, só há possibilidade de herdar novo céu, nova terra, nova Jerusalém, para aquele que crê no Filho que foi enviado, que é Cristo. E no extraordinário que Cristo fez, o sangue puro que ele derramou em favor do culpado. Já disse aqui, só preciso lembrar. Diz a Bíblia que isso para gregos é loucura. Jesus Nazareno, pregado na cruz há quase 2000 anos atrás, verte um sangue que pode purificar o seu pecado, que pode te ajudar a vencer a morte. Loucura dos homens. Loucura para aquele que não crê no extraordinário, mas para aquele que crê no Filho que foi enviado. Na graça de Deus que se revela ao mundo. É poder de Deus que salva o perdido. Não há saída para nós, senão por fé em Cristo. E nas nossas situações e circunstâncias de vida, às vezes não há saída, senão por fé em Cristo, por confiança, por clamor, por pedir de Deus socorro. Tem compaixão de nós e ajuda. Se Ele não agir no seu extraordinário, se Ele não fazer por você o que você não é capaz de fazer, e ninguém é, as circunstâncias vão ficar da mesma forma ou vão piorar ainda mais. Mas há um Deus que nos ama, há um Deus que sente a nossa dor, há um Deus a quem podemos clamar, podemos chamar. Há um amigo certo das horas difíceis, que não nos falta, que pode gerar as transformações absurdas na nossa vida, na nossa história. Chamamos de transformação absurda porque a fé é a crença no absurdo.
em coisas que não se explicam, milagres. Situações, circunstâncias, acontecimentos para os quais não há explicação. Isso é um absurdo. Quando a gente não consegue explicar muito bem, fala, é um absurdo. Para o bom e para o ruim, né? Mas quando vem de Deus é sempre o bem. Quando vem de Cristo é sempre a alegria. É sempre a ajuda, é sempre a socorro. É sempre a paz. Nunca para o mal. Não temas. Crê somente. Você pode estar vivendo situações difíceis já, que vem se arrastando por anos, ou que começou esse ano. Situações que estavam difíceis e que esse ano se agravou. O propósito de Deus é nos chamar para quê? Crer somente. Buscar em Cristo. Buscar em Deus. Manter a nossa fé diante das circunstâncias que às vezes pioram. A manutenção da fé quando a crise se agrava. Para contemplar o agir de um Deus que nos socorre, que realiza o extraordinário e que gera as transformações que vamos chamar de absurdas, mas de maravilhosas. Feche seus olhos, vamos orar. Que exista esse cuidado de Deus para a sua casa, como houve para a casa de Marta e Maria. Que exista para a sua vida, como houve para a vida de Lázaro, que estava morto, mas reviveu. Que exista do socorro de Deus. Que Ele se manifeste, que Ele esteja presente. Que a presença seja transformadora. Que a presença abra a porta da oportunidade. Que a gente não tem mais, mas que precisa. Para tocar a vida. Que Deus nos surpreenda. No seu agir maravilhoso, absurdo, extraordinário. Que vem para promover alegria para o coração que está triste. Que vem promover vida para aquele que está morto.